Meu amigo, bota um capacete que o negócio vai ficar doido aqui, viu? Eu não vou falar a frase do SMzinho aqui porque somos um canal educativo. Mas quem sabe, sabe. Enfim, é. Cara, é uma questão que o valor que, pelos dados que ele dá, é uma coisa e de verdade ela é outra, tá certo? É. O que eu quero dizer? Aqui tem uma abordagem de forma de cálculo e aqui tem uma abordagem de uma forma chutada, assim, por assim dizer, vai. É... Porque, o que que acontece, né? É... Basicamente, a gente vai ter o seguinte. Vamos lá. Vou fazer a primeira abordagem de cálculo, tá? E depois eu vou pra onde a gente quer ir aqui de fato. Então vai ser um vídeo bem longo, né? Que você quiser ir pulando, enfim. A abordagem no começo aqui eu vou fazer as contas e depois é uma introdução rápida, tá? Então vamos lá. É... Bom, para começo de conversa, a gente tem que analisar algumas coisas. É uma bolha que tá dentro de um rio, sei lá, vai, por exemplo. Aqui dentro de um rio tem uma bolha. E aí ela é perturbada e começa a subir. Então, se ela começa a subir, a massa dela não tá alterando porque não tá tendo nenhuma interação química. E se ela tá subindo, é porque tá tendo alguma força levando ela pra cima. No caso, é o empuxo. Então o empuxo tá crescendo. Se o empuxo tá crescendo, quer dizer que o volume tá crescendo para compensar o peso. E o peso não muda. Então, coisas aqui importantes serem ditas. O volume vai aumentar, que é esperado, a massa não muda e não há troca de calor interna, né, que altere, né? Não calor interna, mas externa, que uma parcela da energia está sendo transferida em forma de calor. Isso não acontece porque ele fala que a temperatura é constante, né? Considere que ela é praticamente constante, né? Então, vamos considerar que não está tendo essa troca. É... Isso posto, o que acontece? Então agora a gente vai ter que fazer algumas coisas muito lógicas. Bom, a gente sabe que pelo teorema do trabalho, a gente tem que o o trabalho realizado vai ser igual a variação de energia cinética. A energia cinética é igual ao trabalho tá sobrando, né? No caso, a gente tem um trabalho motor do empuxo, que faz com que o negócio suba, é um trabalho positivo, por assim dizer, e tem um peso atrapalhando, que está fazendo um trabalho negativo. Então, no fim das contas, o que a gente tem é a energia cinética é quanto o corpo está ganhando de energia pelo empuxo e quanto ele está perdendo de energia pelo peso. Já que não tem uma troca de calor, ele poderia perder energia pelo esse fato. Basicamente é isso. A gente agora vai atrás dessas equações e tentar formular a energia, tá certo? Eu espero que não tenham ouvido uma furadeira aqui. Provavelmente tá, mas. Enfim, vamos lá. Primeiro vamos começar com o peso, porque ele não nos dá massa, densidade do negócio, nem nada do tipo. Mas percebe no início do texto que ele fala: é mantido em equilíbrio estático, ou seja, não está tendo movimento. Bom, a gente sabe o volume do negócio e o densidade do líquido. A gente sabe o impulso naquela condição inicial. A gente sabe o peso naquela condição inicial, já que ela está em equilíbrio estático. Ok? Então, em outras palavras, no início aqui, o impulso é igual ao peso. Então isso nos gera que o V0G é igual ao nosso peso. Não interessa a massa e outras coisas. No caso, nossa massa, a gente poderia falar que ela é mg, né? Isso aqui é mg de alguma forma. E aí, corta o g e sobra só o m, que o m é ρ0, p, enfim. Não importa, né? Importa só que só o peso. E esse peso não vai alterar porque não está tendo nenhuma interação que ele perca massa. Muito tranquilo, certo? Agora vamos para o empuxo. O empuxo, de uma forma geral, ele vai ser dado por O, que não muda no líquido, V, que é o volume deslocado em qualquer instante, ou um instante desejado, né, da bolha, e G, que também não altera, é uma constante. Então o que está alterando aqui é o V. A gente agora precisa saber
como é que esse V varia em função de H? Ou encontrar alguma forma que a gente consiga relacionar isso. Bom, vamos lá. Agora a gente tem que usar lei dos gases. Pode ser lei geral dos gases, né? PV sobre T, né? Só que como T é constante, vamos usar só PV. Eu não lembro se é lei de Charles ou lei de Boyle, mas alguma coisa do tipo. Enfim, a gente vai usar isso. Então, a P0, né, que é o início. P0, V0 é igual a PV, tá certo? Então a gente pode encontrar o valor de V dessa forma. Só que em função de P, e P é a pressão num dado instante, meio que não faz muito sentido. Mas agora, a gente vai ter que fazer o seguinte. Como é que a gente calcula esse P dado um H variando? E aí a gente pode usar a equação de... Como é o nome daquele rapaz? Enfim, Steven, né? Steven. Você está estudando hidrostática, certo? O que acontece? Dado uma pressão num ponto e um H, a gente pode calcular ele de uma certa forma, né? Essa pressão seria a pressão naquele ponto, vou chamar de P0, que é o que a gente tem, mais ρgH. Só que esse H, digamos que tu considere positivo para baixo, né? Esse H é quando tá subindo, então ele seria negativo. Em outras palavras, eu só quero que tu entenda isso. ρgH. Por que menos? Porque a gente sabe que a pressão está diminuindo, ou seja, ele está subindo e a pressão está diminuindo. E esse valor da pressão da coluna d'água é dado por ρgH. Como a gente está tipo, subtraindo essa coluna, a gente está tirando essa pressão. Então vai ser dado por essa forma. Então esse volume ele é dado por P0, V0, P0, né, menos ρgH. Show de bola? Então a gente consegue calcular o empuxo em qualquer instante, tá certo? O nosso empuxo vai ser ρg que multiplica V. E V vai ser V0, P0, V0 por P0 menos ρgH. Ok? Então a gente calculou a função do peso, que é uma função constante, e a função do empuxo. Então, agora vem a abordagem de cálculo, né? Que agora que eu quero dar a resposta mais correta, por assim dizer. Por assim dizer, não. É a mais correta. Bom, a gente sabe que trabalho ele vai ser calculado por... Pelo menos o trabalho unidimensional, tá? Deixar isso bem claro. O trabalho unidimensional ele é dado por... a integral da força em função de x dx de x0 a x. Em outras palavras, o que é isso aqui? Né, caso você não saiba nada de cálculo. A integral ela é basicamente a área embaixo de uma curva, né? Ou seja, eu tenho uma curva qualquer, eu tenho o ponto x0, eu tenho o ponto x. Eu quero saber a área embaixo desse gráfico de x0 a x. Tá certo? Que é a integral. E a gente sabe que a relação de força vezes deslocamento é energia, né? Então, basicamente, eu quero a energia, ou seja, o trabalho do ponto x0 a x. Isso é o que a integral nos representa, ok? É simples assim. Aí, como tu vai calcular, aí tem métodos para calcular, enfim. Mas, basicamente, é isso. Tá certo? Então, a gente vai aplicar esse trabalho tanto para o peso quanto para o empuxo, tá certo? E o nosso dx aqui, no caso, é o h. Ou seja, o invés do x é h, porque o h é o nosso deslocamento, está funcionando como x. A gente vem de h0 para h, né? Seria essa a ideia, tá certo? E bom, basicamente é isso, né? Ou seja, a nossa energia cinética, que é a variação do trabalho, ou seja, a variação do trabalho e a nossa energia cinética, ela vai ser dado pelo trabalho do empuxo, tá certo? Ou seja, essa integral do empuxo em função de dH. Até porque todos os valores aqui são constantes, exceto h, né? Estamos integrando em função disso, mas... Ou pode ser menos, né? Mas
Como aqui a gente está relacionando o eixo e o trabalho motor, eu vou colocar aqui só por questões de clareza, do peso, né? DH, né? Tá certo? E aqui os intervalos são de 0 a H, tá? Né, que quando, porque como H é a nossa variação, é basicamente de quando o H é 0 para quando o H é H, né? Basicamente é isso, né? E... Bom, aí tu faria a conta. Para o peso é muito simples. Para o empuxo, nem tanto. Vai dar em função de logaritmo daquilo ali. Não daquilo todo, né? Mas logaritmo de alguns valores dali, tá? Esse que daria integral. E, bom, como a gente tá no ensino médio, tecnicamente você não deveria, não no sentido de, tá proibido de saber, mas não é pré-requisito, né, no ensino médio. Não é essa a ideia, mas essa aqui seria a conta correta, tá? Então, vamos para a abordagem que ele quer dar. Ele dá pra gente a aproximação de Bernoulli e o que a gente vai fazer. Bom, a gente sabe que para calcular o trabalho do peso é muito simples, né? A gente pegou esse trabalho do peso, ele vai ser peso vezes a distância h, né? Simples assim, muito tranquilo. Agora, a gente quer saber como é que a gente calcula esse trabalho para esse empuxo, tá certo? Que não é das tarefas mais fáceis. Porque quando a gente faz esse força vezes deslocamento, a gente está considerando. É, a gente está considerando uma força. Como é que eu posso dizer? A gente está considerando que a força é constante. Só que o empuxo, ele altera o valor dele com o passar do tempo, né? Aquele denominador fica menor, o valor fica maior, o empuxo aumenta com o tempo. É basicamente isso. Então ela não é uma função tão simples quando a gente calcula. Então a gente vai ter que usar um gráfico, né? E, bom, como aquele valor ele ele é todo dado por múltiplos de alguma coisa, a gente sabe que seria, obviamente não é isso, tá? Mas é uma curva mais ou menos desse tipo, tá certo? Não tá tão bem desenhada, mas é uma curva desse tipo. Então, a área do gráfico ela não é tão simples quanto força vezes deslocamento, tá certo? Não é tão simples. Mas aí vem um truquezinho aqui da aproximação e até a gente usa no cálculo para a gente começar a desenvolver algumas coisas, né? Mas meu conceito de derivada, né? Mas olha nesse intervalo aqui, ou seja, esse intervalo que tá assim, ficou um pouco mais reto. Pega esse intervalo, pega isso aqui, aí pega isso aqui, uma reta. É isso que a gente quer chegar, tá certo? No caso, o empuxo ele teria que aumentar, não seria a curva daquele tipo, tá? Seria uma curva subindo, mas enfim. O que eu quero fazer com que tu entenda é que para um intervalo muito pequeno de variação, a gente pode considerar isso como uma reta, tá certo? E então a gente vai calcular a área debaixo de uma reta. E a gente sabe muito bem calcular embaixo de uma reta. Se for um retângulo, um trapézio, Pô, pode ser qualquer coisa, né? A gente vai saber calcular embaixo de uma reta. E é esse o truque. A gente vai fazer esse gráfico do empuxo e a gente vai fazer essa conta, né? Então, vamos lá. Vamos pegar esse gráfico do empuxo. A gente vai ter força em função do deslocamento, tá certo? Então vamos lá. E a gente pode calcular a área debaixo da curva, que seria a integral, e usar essa conta. Show de bola? Então vamos lá. Vamos considerar o h, né? Quando o h é zero, ou seja, quando não tem variação, isso aqui vai ser zero. Aí esse P0 corta, então é ρ V0h, que a gente já conhecia, né? E até o valor do peso, né? ρ V0g. Tá, e quando isso é h? Quando isso é h, é dado por essa conta e é um valor maior, né? Porque como o denominador diminui, o número como um todo aumenta. Então o empuxo é maior. Então o empuxo aqui ele vai ser dado pelo aquele valor esquisitíssimo, né? Rho é ρg P0 V0
por P0 menos por GH. E para um dado intervalo, que aqui é 0, né? A gente está considerando 0, aqui é H. Para um dado intervalo H muito pequeno, isso aqui vem para uma reta. Olha aí, né, cara? Então a gente calcula a área embaixo dessa reta. Que é o quê? A nossa... O nosso trabalho, tá certo? Então o trabalho do empuxo, ele vai ser dado por essa área. Que vai ser base menor, que é o V0G, mais base maior, o G V0, V0 por V0 menos por VH, vezes a altura, que é H, dividido para 2. É um negocinho complicado. Mas então vamos lá. Deixa eu colocar aqui ρ0, ρ0, ρ, V0, G. Aí aqui dentro vai ficar 1 mais P0 por P0 menos OGH, H por 2. Aí a gente pode usar aqui, dentro desse valor aqui, desigualdade de Bernoulli. Ó, dentro desse valor aqui, para ser mais específico. Né? Ou seja, P0 menos OGH. Posso botar P0 em evidência. Vai ficar 1 menos OGH por P0. E como ρGH é uma variação muito pequena de pressão, uma variação muito pequena de pressão, ínfima, com a considerável, é muito menor que 1. Então a gente pode usar a aproximação de Bernoulli. Né? Aí usando todo aquele termo vai ficar aqui P0 por P0. Eu vou botar logo aqui P0, que multiplica 1 menos ρGH por P0 elevado a menos 1. Tá? Aí a gente vai usar a desigualdade agora. Esse P0 vai embora, vai ficar 1 mais ρGH por P0. Esse é aquele valor de dentro. Show de bola? E aí a gente faz o resto das contas, né? Multiplica. É complicadinho. Então vai ficar voltando lá em cima, né? Rho P0 G H por 2 e multiplica. 1 né, mais, aí vem esse valor, né? Que vai ser 1 mais o Rho G H por P0, tá certo? Esse 1 daqui, ele veio das desigualdades, né? Que vem daqui. Esse 1 já tava aqui, né? A gente pegou só esse valor. Eita. Não sei nem o que apareceu. A gente pegou só esse valor aqui, né? E trabalhou nele. Aí dá isso. Certo? Aí a gente tem o seguinte, cara. Vai ficar... Eu não sei se eu multiplico ou não, porque vai ficar um negócio meio feio. Mas vamos lá, vamos multiplicar, vai ficar... Fica 2, né? Vai ficar 2 vezes isso aqui, ou seja... O P0 GH mais isso aqui vezes, né? O quadrado G quadrado P0 H por P0. Tá certo? É foda. E aí aqui, bom, esse ρ0 GH, na verdade, ρ0, ρ0 GH na função de P, né? Ou seja, uma pressão. Aí a gente tem ρ0 VG, que por causa da desigualdade nos preserva muito bem as unidades, né? Obviamente, mas basicamente é isso. Percebe até que isso aqui fica em função de energia, né? E ρ0V0G é a força, né? Então, esse é o trabalho do empuxo, né? E aí a gente tem o trabalho do empuxo menos o trabalho do peso. O trabalho do peso foi esse aqui. Então fica menos... Obviamente isso aqui agora é energia cinética, né? Que é a variação de trabalho. Variação de trabalho, né, gente? Isso aqui é a variação de trabalho de 0 a H. E a variação do peso de 0 a H, obviamente. mg vezes 0 é 0. Então vai ficar por V0 G H. Aí esse aqui vai embora. E aí sobra só isso. Rho2 G2 V0 H
por P0. Né? Obviamente esse valor só existe por causa da aproximação e por outros motivos, né? O valor seria aproximadamente esse, não quer dizer que as unidades estejam certas, que eu acho que não tá. Porque a gente sabe que ρgh é uma pressão, e pressão com pressão vai embora, e sobra ρg e V, né? Bom, a gente V pode ser dado por uma área vezes deslocamento, né? Então, ρg, ó, porque a gente, pera, ρ V0G é uma força, né? Então fica só uma força, né? Então, isso que é a... Ah, não, aqui é H quadrado, né? Não, não, a unidade preservou sim, calma aí, tô ficando doido. Aqui é H quadrado, né? Que o H multiplica, né? Rho quadrado, G quadrado, V0, H quadrado. Aí aqui por 2, né? Tô sendo bobo, né? 2 vem pra cá. Aí o 2 só corta aqui porque aqui é 2, né? Basicamente, fica esse valor aqui, né? Percebe que preserva, né? ρgh é pressão e ρg V0 é força, vezes H é energia, né? É divide por 2 que é só numérico, né? Então, esse seria o valor usando os dados que ele dá pra gente. Eu espero que eu não tenha errado alguma conta aqui no meio do caminho. Pelo menos eu espero, eu acho que a ideia tá correta. Tem que ser analisada assim para uma variação pequena, do jeito que ele dá pra gente, né? E aqui, cara, é porque, tipo, se o cara é esperto, ele, tipo, porra, não, a força não é constante. Então, a gente não pode só multiplicar, né? Aí ele vai ver o gráfico. Pô, o gráfico é esquisito. Aí ele, pô, tem que aproximar pela uma reta. O intervalo é pequeno, aproxima pela uma reta. Querendo ou não, isso aqui tu precisa ter boas ideias de cálculo, cara. Pra tu pensar num gráfico esquisito de começo. Pensar que não vai dar pra fazer isso. E tu tem que aproximar por uma reta e tu pode fazer isso. É uma sutileza, assim, que se tu é um estudante comum de ensino médio, não tem uma noçãozinha de cálculo, dificilmente tu vai, como diz o Major Decisions, né, dar um figure out nessa questão, né. É, basicamente é isso. A questão, assim, acho que é a questão mais difícil da prova, se pá. Não sei se tem alguma, acho que mais pra frente talvez tenha, mas essa daqui é sensacional, tá? Sei que o vídeo ficou muito longo, precisei dar toda essa abordagem, porque não é uma questão tão simples. Mas eu espero que tenha ficado entendido, espero que tenha enriquecido seu conhecimento, que é uma questãozinha legal demais, tá? E, bom, é isso. Valeu. Até a 13ª, né?